Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia e dos canais Paulo Andrade Castro e Lula Livre. Pessoal, estou aqui para trazer para vocês algo assim de bizarro que aconteceu no julgamento no STF sobre as tais prisões ou conduções coercitivas. Lembrando que o relator é o ministro Gilmar Mendes, foi quem votou primeiro, certo? Aí foi suspenso o julgamento. Quando recomeçou, o primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como o ministro Alexandre de Moraes votou. Ele abriu a divergência, em que sentido? De só ser possível a condução se o acusado fosse notificado ou fosse convocado e se negasse a prestar depoimentos. Vamos ouvir? E por que isso? Porque depois vai ser a vez do ministro Fachin. E, diferentemente do ministro Alexandre de Moraes, ele vai negar os dois pedidos, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar o final do voto do ministro Alexandre de Moraes, que faz essa divergência em relação ao relator, ele abre a divergência. Nós vamos mostrar o final do voto do ministro Fachin, que verdadeiramente abre divergência total com o relator, ou seja, ele diz que não é inconstitucional a condução coercitiva e que, em alguns casos, não precisa sequer o acusado se negar a dar um depoimento para o juiz determinar. Ou seja, o relator foi para um lado, o ministro Fachin foi para o outro lado. E o ministro Alexandre de Moraes foi no meio. Ele dividiu, disse que não era inconstitucional, mas que o juiz só poderia determinar se o acusado, se negasse a comparecer. Vamos primeiro ao voto do ministro Alexandre de Moraes, para vocês entenderem? Vamos ao final do mesmo. Artigos 6º e 13 do Código de Processo Penal, ou simplesmente juiz, artigos 251 a 256. Dessa maneira, senhor presidente, concluo, na linha dessa fundamentação, pela legitimidade do Instituto da Condução Coercitiva para interrogatório, seja na fase de inquérito, de investigação, seja na fase processual penal, onde deverá ser permitida a participação do defensor do investigado, onde, obviamente, será resguardado o direito ao silêncio e à não autoincriminação, e somente a possibilidade da decretação da condução coercitiva para interrogatório nos termos do artigo 260, ou seja, desde que o investigado não tenha atendido injustificadamente prévia intimação. Voto, portanto, e aí peço vênia para divergir parcialmente de Sua Excelência o ministro Gilmar, ministro relator, voto no sentido da procedência parcial das ADPFs 395 e 444, com a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 260 do Código de Processo Penal, para excluir a possibilidade de decretação direta da condução coercitiva, sem prévia intimação, com base no poder geral de cautela do juiz. É o voto, senhor presidente. Pois não. Senhor ministro, Vossa Excelência, portanto, julga parcialmente procedente as arguições para dar interpretação conforme ao dispositivo. Na verdade, aqui é quase uma interpretação uma conforme, declaração parcial, porque eu retiro só uma das interpretações que vem sendo dadas. Então, por isso é que é parcial procedência, no sentido de dar interpretação conforme para que a condição coercitiva permaneça rígida, desde que previamente na verdade, eu não dou declaração conforme, desde que tenha que ser, porque esse já é o texto da lei. Eu retiro uma interpretação. Então, aqui, a única interpretação que fica é a que Vossa Excelência declaração parcial de inconstitucionalidade para excluir a possibilidade de decretação direta da condução coercitiva sem prévia intimação, com base no poder geral de cautela do juiz. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin, com a palavra. Bem, pessoal, vocês perceberam aí
Ministro Alexandre de Moraes divergindo parcialmente, tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos para o voto do ministro Fachin, que acabou de começar o voto dele. Vamos para o final, para vocês perceberem que ele vai divergir do relator totalmente. Vamos nessa? Vamos lá, vai. Compreensão que acarrete resultado processual prejudicial ao indivíduo. Nessa perspectiva, tenho que, embora, via de regra, não se admita no campo processual penal a imposição de atípicas medidas cautelares gravosas, tal proceder é admissível na hipótese de que esse instrumento seja empregado em favor do acusado ou do investigado, notadamente quando permita a substituição de medida cautelar típica que traduza maior gravame ao cidadão. Por isso, entendo que não se impede que o magistrado, diante de hipótese em que cabível prisão temporária ou prisão preventiva, que o magistrado fundamentadamente, após demonstrar o cabimento dessas medidas mais graves, a substitua pela condução coercitiva, caso constate que esta é suficiente aos fins propostos. E tomo nesta medida o cabimento da preventiva apenas à guisa de argumentação, por conveniência da instrução penal, como prevê expressamente o artigo 312 do Código Penal, do Código de Processo Penal, ou a hipótese de temporária, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, como está no inciso 1º do artigo 1º da citada Lei 7.960, e cujos objetivos possam ser atingidos com breve restrição da liberdade de locomoção do investigado, conduzindo e sempre lhe assegurando os direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio. Reforço, pois, que a condução coercitiva, como medida cautelar menos gravosa, não prescinde da demonstração do cabimento da medida substituída, ou seja, se não se demonstrar presentes os requisitos da medida mais grave a ser substituída, não se permite igualmente a decretação, nesse sentido, da condução coercitiva substituta. Por isso, senhora presidente, em relação aos 4 pedidos, portanto, e com esta fundamentação, como disse e repito agora, entendo, com fundamento no voto que trago à colação, por não acolher a declaração de inconstitucionalidade contida na DPF 395, também por não acolher o pedido da não recepção parcial do artigo 260 do Código de Processo Penal e por acolher o pedido subsidiário constante da letra F da página 16 da ADPF 444 para entender, de um lado, e dando assim a procedência apenas parcial para aqui pronunciar uma interpretação conforme do artigo 260 do Código Penal, ao ressalvar a possibilidade de decretação judicial e fundamentada da condução coercitiva, sempre que decretada substitutivamente a medidas cautelares típicas mais graves, como a prisão preventiva e ou a prisão temporária, e desde que integralmente presentes os requisitos legais e constitucionais das medidas gravosas, e assim declarar a inconstitucionalidade, como requerido na DPF 444, subsidiariamente da interpretação ampliativa do referido dispositivo, impondo-se prévia intimação e a ocorrência do não comparecimento injustificado do intimado. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão pelo período regimental. Bem, pessoal, como vocês perceberam aí, na verdade, é muito difícil verdadeiramente entender como ele votou. Mas, basicamente, ele usou um artifício para dizer o seguinte: a condição coercitiva só pode ser determinada se o acusado se negar a comparecer para prestar um depoimento. Entretanto, se o juiz quiser substituir uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, ele pode
substituir pela coercitiva sem que o acusado tenha se negado a comparecer. Um absurdo, porque a condição coercitiva é para você dar um depoimento e após o depoimento você tá livre. As outras duas você fica preso. Então, verdadeiramente, ele divergiu totalmente do ministro Marco Aurélio, certo? Então vamos fazer o seguinte, agora vamos ver como votou o ministro Barroso, que ele vai dizer que vai acompanhar o ministro Fachin. Entretanto, ele esqueceu como o ministro Fachin votou. Um absurdo. Mas pior ainda, a ministra Carmen Lúcia disse que votou como Fachin e, na verdade, ela estava votando exatamente como o Alexandre de Moraes, e a gente vai mostrar isso. Vamos ver o voto do ministro Barroso? Portanto, presidente, por essas razões, e aqui eu vou apenas procurar alinhar a minha posição com a posição do ministro Luiz Edson Fachin, para não criarmos, porque eu estava julgando inteiramente improcedente o pedido com essas explicitações. Primeira, é legítima a condução coercitiva do acusado quando devidamente intimado para comparecer ao interrogatório não atender ao chamado. 2. O acusado tem o direito de permanecer em silêncio, sem que disso lhe advenha qualquer consequência, e tem o direito de ser assistido por advogado. E 3. É legítima a condução coercitiva do investigado, nas hipóteses em que seria legítima a decretação de prisão cautelar, seja temporária, seja preventiva, também aqui com o direito de permanecer em silêncio e de ser acompanhado por advogado. Por essas razões, eu estava julgando o pedido inteiramente improcedente. O ministro Fachin, no entanto, julgou o primeiro pedido inteiramente improcedente e o segundo pedido procedente. O pedido que Vossa Excelência julgou parcialmente procedente, ministro Fachin, foi relativo à medida cautelar ou relativamente à condução coercitiva para o interrogatório? O pedido que acolhi foi o pedido subsidiário da DPF 444, que foi manifestado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que requeriu subsidiariamente a declaração da inconstitucionalidade de uma interpretação ampliativa do 260. E eu considero que a hipótese do não comparecimento justificado ou injustificado, a depender da compreensão que se tem, gera uma interpretação ampliativa que não se agasalha e precisaria, portanto, de uma interpretação conforme para se agasalhar o teor do artigo 260. Portanto, eu estou acolhendo o pedido subsidiário da Presidente, só para... Ministro, Vossa Excelência. Claro, muito prazer. Apenas para deixar claro para todos o que o ministro Fachin acaba de dizer, que ele aquece no sentido de julgar procedente. O pedido está textualmente, aspas, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer seja declarada a inconstitucionalidade da interpretação ampliativa do artigo 260 do Código de... Pessoal, resumindo, ele, em tese não, ele votou exatamente igual ao ministro Edson Fachin, só que ele verdadeiramente esqueceu como tinha votado o ministro Edson Fachin e deu o rolo que deu. Agora, perceba o seguinte, vamos ouvir o voto da ministra Carmen Lúcia. Você percebeu, né? O Fachin negou as duas. Você vai ver que a ministra Carmen Lúcia diz com todas as letras que a coercitiva só pode acontecer se o investigado se negar a depor. Mas ela acha que votou exatamente igual o ministro Fachin. Vamos ao voto dela? Só direitos fundamentais. O juiz não pode fazer senão o que lhe for legalmente autorizado. É a autorização constitucional ou legal para a ação do juiz quanto a este instituto que faz com que ele cumpra o direito ou não. E se não cumpre, ele é despojado da autorização legal quando não houver a demonstração de atendimento, houver a demonstração de não atendimento à prévia intimação, quando não houver motivação suficiente, quando a determinação judicial de comparecimento não se der por motivo justificado.
o remédio usado indevidamente ou em excesso não faz do produto um mal em si. Há que se impor a quem lhe ministre indevidamente a responsabilidade pela sua causa. Disse que a condução coercitiva vem de um período ditatorial, e é exata essa afirmativa. Entretanto, este instituto foi interpretado e aplicado sob a égide da Constituição de 1946, e nunca se questionou que era uma Constituição democrática, e vem sendo aplicada sob a égide da atual Constituição. Também há de se lembrar que outras normas que foram criadas naquele período e que não contenham incompatibilidade com as constituições que se sucederam, não tem por que ser retiradas se elas podem ser mantidas desde que coerentes com o que se põe no sistema constitucional. Portanto, na minha avaliação, não é pela data apenas que se tisna de mácula de legítima uma determinada norma. Também não vislumbro, e deixo isso claro no meu voto, qualquer confusão entre o Instituto da Condução Coercitiva e o direito ao silêncio constitucionalmente assegurado para a plena eficácia do direito de não se incriminar em toda a sua extensão, o que foi agora no voto brilhantíssimo do ministro Celso de Mello, amplamente minudenciado. Mas o Instituto da Condução Coercitiva, como posto no artigo 260 do Código de Processo Penal, me parece compatível com os princípios constitucionais garantidores dos direitos fundamentais. E eu trago em meu voto que, para a correta verificação sobre a recepção ou não do dispositivo legal pelo sistema jurídico vigente, sob a égide da Constituição de 1988, mesmo naquele segunda fase do interrogatório mencionado pelo ministro Gilmar Mendes, não do da identificação, que é considerado necessário até para que um inocente não figure ao lado do acusado e o juiz precise de ver a pessoa. Mas, mesmo para o segundo momento, chamado objetivo ou de conteúdo, parece-me que cumpre sim uma finalidade que pode ser e deve ser compatibilizado com o direito ao silêncio, à não autoincriminação, a todas as formas de manifestação garantidas ao investigado ou ao réu. Expondo com maior profundidade esses argumentos em voto escrito, e estou fazendo a juntada, é que eu, então, peço vênia ao ministro relator e aos que acompanharam para votar no mesmo sentido da divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin. A Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, pediu subsidiariamente que seja declarada a inconstitucionalidade da interpretação ampliativa do artigo 260 do Código de Processo Penal, para que não seja permitida a condução coercitiva sem a prévia intimação e não comparecimento injustificado e apenas nesse caso. E foi exatamente o que Vossa Excelência, ministro Fachin, acolheu para dar a parcial procedência e exatamente não permitir que, de qualquer modo, essa ampliação fosse adotada. E é neste sentido, portanto, que eu também estou concluindo, fazendo a remissão ao que vem sendo praticado e vem sendo aceito pela jurisprudência, pelo menos até aqui, e considerando que tudo que não tenha sido dentro dos quadrantes postos rigorosamente no artigo 260, ou seja, como disse, com a prévia intimação, a ausência de uma justificativa para o não comparecimento, é exatamente... É que essa divergência, eu que abri. O ministro Fachin, além disso, salvo engano, possibilita também a questão do Poder Geral de Cautela. Sim, mas sobre isso eu ainda não falei. É que eu fiquei apenas no... Eu fiz a leitura da parte dispositiva do ministro Edson Fachin quanto a este pedido. Que estamos, como, aliás, o ministro, o relator e os que o seguiram disseram, é que o ministro fez referência específica à questão da condução coercitiva composta no artigo 260. O ministro Fachin põe como um dos fundamentos ou dos itens do seu voto exatamente essa questão de que, ademais do artigo 260, ele não exclui o Poder Geral de Cautela, mas o ministro fez essa referência. Vossa Excelência, que, ao votar,
faz referência específica. Estou com a parte dispositiva do voto de Vossa Excelência, no sentido da parcial procedência, para excluir a possibilidade de decretação direta da condução coercitiva sem prévia intimação e com base no poder geral de cautela. O ministro Fachin e o ministro Barroso, o ministro Fux e eu mesma estamos votando no sentido de nos mantermos que, quanto a este ponto, exatamente nos termos do que afirma o ministro Fachin, é que nós estamos divergindo do voto do ministro relator. Sem embargo, de outro tema, como disse o ministro, não foi o objeto do pedido e nós estamos, por isso mesmo, nos atendo ao pedido subsidiário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados no Brasil para impedir, quanto ao artigo 260, essa ampliação. E, neste sentido, portanto, como disse, fazendo a juntada do voto, que é muito mais longo e pormenorizado, e ainda fazendo referência aqui a... Bem, pessoal, vocês perceberam aí, mesmo o ministro Alexandre de Moraes tentando ajudá-la, ela não permitiu, ela votou de um jeito, o ministro Fachin votou de um jeito totalmente diferente, ou seja, ele negou tudo, tá certo? Ela disse com todas as letras que a condução coercitiva só pode ser aceita se o acusado se negar a comparecer. O ministro Fachin não. Ele disse que, além disso, se o juiz entender que poderia decretar uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, ele poderia substituir pela condução coercitiva. Ela em nenhum momento aceitou este argumento, tá certo? Então, é para vocês perceberem como a coisa verdadeiramente está no nosso judiciário, representado neste momento pelo nosso STF. Lamentável. Lamentável e lamentável. Falou? Valeu, pessoal. Repassa, compartilha, dá um gostei. Quem é uma aberração, é uma aberração. Falou? Abraço, gente. Valeu. Tchau.